pessoal, e a nossa receita de hoje será o nosso bolo de rolo. Quem aí não gosta de bolo de rolo? Então, eu preparei essa receita especial para vocês hoje. Primeiro eu vou apresentar os ingredientes para vocês, tá bom? Nós vamos utilizar ovos, ó, eu separei aqui a gema da clara, tá certo? Nós iremos precisar assim, por quê? Porque iremos bater nossa clara em neve, tá? Açúcar, farinha de trigo, margarina, goiabada para o nosso recheio e açúcar refinado. Então, iremos começar o nosso passo a passo batendo a nossa clara em neve. Então, batemos a nossa clara em neve. Ó, pra quem não sabe, eu acredito que muitas aí saibam, a nossa clara, ela tá em neve, tá no ponto quando a gente vira o bol e ela não cai, tá? Vamos bater o restante dos ingredientes, tá? As 6 gemas, a margarina e o açúcar. Nós vamos bater esses 3 ingredientes, certo? E depois acrescentar a farinha de trigo. Gente, bolo de rolo não leva leite, tá? É uma massa totalmente diferente dos outros tipos, né? Porque existem várias massas na realidade. Existe massa manteigada, existe aquela primeira massinha que eu ensinei a vocês do vídeo do bolo vulcão. Existe vários tipos de massa, tá bom? E o bolo de rolo, ela não leva leite. Vamos bater novamente. Então, batemos os 3 ingredientes, as gemas, o açúcar e a margarina. E agora iremos acrescentar a nossa farinha de trigo. E vamos bater novamente, tá? Acrescentamos a nossa farinha de trigo e batemos ela, tá? Junto com os outros ingredientes. E agora iremos acrescentar a nossa clara que batemos aqui em neve, tá? E pode colocar para bater mais um pouco também na batedeira, tá? Ainda misturamos um pouco. E agora a gente coloca aqui na batedeira para dar mais uma batidinha. Então, gente, a gente pode untar a nossa forma, tá certo? Embaixo. Não precisa colocar farinha de trigo, pode ser só com margarina mesmo. Pincela um pouquinho de margarina na forma. E para facilitar a retirada do nosso bolo daqui, quando ele estiver assado, eu sempre utilizo um papelzinho manteiga, ó. Um papelzinho manteiga, porque ele vai facilitar o desenforme da massa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa massinha. Geralmente, bolo de rolo, a massa é bem fininha. Por quê? Porque você vai fazer várias camadas, tá? Só que eu vou usar uma massa mais grossinha aqui no vídeo pra mostrar a vocês, porque eu não vou fazer várias camadas, eu vou fazer apenas uma, tá bom? Então, eu vou colocar minha massa um pouquinho mais grossinha. Mas daí, essa massa, ela tem rendimento aproximadamente de umas 5 porções dessa mais fininha, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, um pouco da minha massa na forma. Ela fica bem fluidazinha mesmo, tá? E eu vou espalhando. Eu posso espalhar ela assim, ó. O importante de você colocar, untar a sua forminha com manteiga embaixo, margarina, ou até mesmo desmoldante, e depois colocar o papel manteiga, é para que o papel manteiga ele fique bem justinho na sua forma. Ó, eu vou colocar agora aqui mais um pouco para preencher o restante. Aqui nesse cantinho, eu já vou utilizar a colher, tá? Pra ajustar aqui, ó, minha massa
É importante que ela fique toda uniforme, tá, gente, na forma. Pra quando assar, não ficar partes mais grossa e parte mais fina. Finalizei aqui com a minha massa na forma. Eu vou colocar o meu bolo no forno, tá bom? O tempo de cozimento da massa, de assar, é 5 minutos. Também vai depender muito do seu forno, ele vai variar bastante, né? Cada pessoa conhece o seu. Então, mas o tempo estimado pra assar essa massa é 5 minutos, tá bom? Depois eu volto pra mostrar o resultado. Então, nossa massinha já saiu do forno, tá? Nós vamos pegar um pano de prato úmido, a gente vai umedecer ele e vai utilizar o açúcar refinado, tá? Ó, a gente com o auxílio de uma peneira, a gente vai polvilhar um pouco do açúcar aqui no paninho, tá? E vamos virar a nossa massa. Cuidado que a forma tá quente. Vamos virar a nossa massa em cima do açúcar. Então, tiramos a nossa forma, ó, e vamos tirar o nosso papel manteiga, tá? Gente, com bastante cuidado e de preferência com o auxílio de uma espátulazinha, a gente vai soltando o papel do nosso bolo, tá? O ideal é soltar o papelzinho da massa bem direitinho aqui, ó. Às vezes ela dá uma quebradinha, mas não tem problema não, que a gente vai enrolar. Ó. E a gente vai tirando todo o papel da massa. Bem devagarzinho, tá, gente? Pra não partir a massa. Com todo o cuidado que você puder. Bolo de rolo, ele é mais frágil na montagem. Então, ó, tirei o papel, ficou nossa massinha aqui no pano. Eu venho com o meu recheio, ó. A gente vai utilizar recheio de goiabada. Lembrando que bolo de rolo pode ser recheado com diversos recheios. Com doce de leite, com ninho, com chocolate, geleia de morango. É uma pedida muito boa. E o goiabada é o tradicional, né? Que fica uma delícia. Então, a minha goiabada, só lembrando, pra informar vocês como é que ela chegou a esse ponto... Eu comprei aquela goiabada normal de supermercado, cortei ela. A goiabada, eu comprei aquelas goiabadas normal de supermercado e eu coloquei ela no fogo, parti os pedaços, coloquei no fogo. Depois que ela ferveu, deu uma fervura com água, eu bati ela no liquidificador, processei, ó. Aí ela ficou esse creme aqui, tá certo? Então a gente vai colocar uma quantidade dela aqui na nossa massa. E com auxílio aqui, ó, de um alisador, de uma espátula, a gente vai espalhando. Ó, espalha em toda a massa. Passei a goiabada nele todo, agora vem o momento crucial do bolo, enrolar, né? É um momento que a gente tem que ter bastante cuidado ao fazer isso, por quê? Porque às vezes ele parte, mas assim, nem sempre, tá bom? E se partir, como a gente vai enrolando, ele vai voltando pro lugar, tá? Então eu pego aqui, ó, prestar bastante atenção nisso aqui. Eu pego aqui na pontinha, ó, do meu pano
e dou uma dobradinha pra minha massa enrolar aqui a princípio, ó. A primeira bordinha, ela vai ficar aqui bem enroladinha. Ó. E eu vou enrolando o bolo junto com o pano, ó. O pano ele vai soltando, ele vai saindo, soltando da massa, por quê? Porque aqui embaixo tá com o açúcar. Então, ó, eu vou enrolando, ó, e vou puxando o meu pano, tá? Pra ir formando o nosso bolo. Ó. E eu geralmente eu gosto de deixar aqui, ó, eu faço esse movimento aqui só para meu bolo ele ficar bem assentadinho aqui na toalha, tá? Ó, ele vai ficar bem enroladinho. Enquanto isso, ele tá aqui nesse processo, quando eu for montando as outras massas, eu posso deixar ele aqui por enquanto, tá bom? Até as outras massas, a próxima massa ficar pronta. Por quê? Porque eu vou precisar voltar o meu pano, tá? E vou desenformar minha outra massa aqui fora, aqui, atrás do bolo. Pra quando eu enrolar, eu já enrolar esse bolo em cima da outra massa, tá bom? Só que eu não vou fazer esse processo aqui, a gente vai fazer apenas essa massa aqui, tá joia? Eu corto aqui a lateral do bolo, ó, pra ele ficar aqui aparentemente mostrando o formato do bolo, ó. Eu vou colocar uma açuquinha aqui na vasilhinha onde eu vou colocar ele, na base, né, na realidade, ó. Ó, e pra finalizar o nosso bolo, nosso açúcar refinado aqui, ó, a gente vai fazendo, vai polvilhando em cima dele, tá? Vai ficar bem bonito, tá bom? Então essa foi a nossa receitinha de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e eu quero ver todo mundo fazendo aí, tá?